Fala pessoal, sou o Rodrigo Patrão, esse é o meu canal e hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é muito importante, que é o processo que eu utilizo na agência quando eu vou fazer uma apresentação de vendas, tá? Então, por que eu sempre falo isso? Com toda a minha experiência, eu percebi que existem alguns pilares que são importantes dentro da construção de uma empresa. E esses pilares, muitas vezes as empresas desconsideram. Eu vou compartilhar com você quais são esses 3 pilares que não são complexos, mas são importantes para você ter bons resultados. E eu espero que você deixe também um comentário falando, Rodrigo, concordo com isso, não concordo, eu já faço isso ou não faço, para que realmente eu consiga entender o que você faz e quem sabe aprender com você também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Bom, basicamente, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu adorei a ideia de você fazer tudo online. Você pode fazer da sua casa, você pode fazer do seu negócio, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Principalmente se você vende serviços que são digitais, como o nosso, né? A agência X3, ela vende serviços digitais. Então, eu entro no painel do Facebook, de qualquer lugar que eu esteja, e eu consigo fazer uma campanha que entrega performance para o meu cliente. Porém, existem pessoas que não. Por exemplo, uma pessoa que vende um produto, ela precisa de um e-commerce, né? Ela precisa de um marketplace para poder vender, porém ela vai precisar perder um tempo ali, ou dedicar um tempo para embalar o produto, para ir comprar do fornecedor, e assim uma série de coisas. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando nós falamos do digital, existem várias estratégias na internet, várias. Só que eu quis deixar isso mais simples para que você assimile isso de uma maneira mais tranquila, sem precisar falar de inbound, de outbound, de e-mail marketing, de fluxo. Não, vamos colocar isso de uma maneira que todos consigam entender. Bom, quando você vai trabalhar na internet, você precisa de 3 coisas, principalmente se você presta serviço. Vamos focar nos prestadores de serviço, tá? Primeira coisa, você precisa de uma estrutura. O que é uma estrutura? É tudo que você vai usar para poder se comunicar com as pessoas. Então, um site, a sua rede social, né? Pode ser Instagram, seu Facebook, YouTube, TikTok. Você precisa ter a sua estrutura de CRM, ou seja, um controle de dados dos seus clientes, de relacionamento com seus clientes. Você precisa ter algo que é seu. Por que eu falo isso? Imagina o seguinte, quando a gente começa a fazer uma campanha e o foco é lead, você paga por esse lead. Então, ou seja, você pagou pela atenção daquela pessoa. Quando você pagou por essa atenção, significa que saiu dinheiro do seu bolso, logo você falou com essa pessoa e ela não quer, ela não tem interesse, mas você já pagou por ela. Então, se você tem uma estrutura de CRM, você consegue manter um relacionamento com ela para fazer com que a decisão dela mude a longo prazo. E aí que está o grande ponto que muitas empresas não consideram. Esse CRM precisa ser implementado no começo, ele faz parte da estrutura básica, assim como o seu site. O seu site ele precisa ter um layout positivo, ele precisa ter um layout profissional, ele precisa ter informações do que você executa como serviço, ele precisa ter botões de ação. O que são botões de ação? A pessoa entra ali na página, ela precisa entrar em contato com o seu comercial. Então todos esses pontos, eles precisam estar no seu site, na sua estrutura, para que você tenha bons resultados. E por que eu falo isso? Porque o site ele tem a função de qualificar a pessoa. Uma landing page, ela é mais para anúncio. Um blog, ele é mais para posicionamento orgânico. O institucional, ele ajuda no orgânico, ele ajuda no tráfego pago e ele ajuda também na qualificação da pessoa. Então, ou seja, quando você monta um site, ele é uma parte integrante da sua estratégia. Ele é importante ali. Então, por isso, estruturar a sua empresa no digital é importante. Não tem como você atrair clientes se a sua rede social não estiver atualizada, se o seu site não estiver atualizado. Por quê? Porque as pessoas elas sentem confiança ou não entrando na sua rede social ou na sua estrutura. Então, a estrutura é a parte número 1. Vai começar o marketing? Primeiro, estruturar. Tem identidade visual? Tem um site? Tem redes sociais? Não tem? Então, começa por aí. Estrutura isso e aí sim, depois você vai começar a pensar na comunicação. Etapa número 2. Comunicação, ela é dividida em 3 etapas, que é o funil de vendas. Atração, retenção e vendas, tá? Então, basicamente, o funil de vendas é isso. Você atrai, você mantém um relacionamento com a pessoa e vende. Só que qual que é o problema? Muitos empresários, principalmente no Brasil, a maioria dos empresários, eles não têm um capital para poder suportar uma campanha que demore muito tempo para trazer retorno. Então, muitas vezes, quando você começa com a atração, você primeiro vai ter que fazer campanhas para chamar a atenção da pessoa, fazer com que ela se torne uma base dos seus dados ali, se torne um lead, para poder manter um relacionamento, para depois fazer uma oferta para ela. Então, muitas empresas não têm esse tempo todo para poder fazer todo esse processo. Então, qual que é o caminho que normalmente nós orientamos para quem não tem
um capital para poder suportar muito tempo. Vai direto no fundo do funil, ou seja, faça campanhas com o objetivo comercial. Fala da dor do seu cliente direto no vídeo. Fala da dor do seu cliente, do problema que você resolve direto com ele. Então, se você é advogado, o que você resolve? Então, você vai fazer o seguinte: você que está com esse problema, saiba que você pode resolver o problema assim, assim, assado. Se você tem mais dúvida, entre em contato com a gente. Você está falando com as pessoas que já estão com problema. Ou seja, você está trabalhando no fundo do funil. Você não está falando uma curiosidade que a pessoa ela vai se interessar, vai começar a te seguir para depois contratar você. Não, você já está falando diretamente com as pessoas que já têm aquele problema. E para que isso seja mais rápido, você vai precisar investir em tráfego pago. Primeira estratégia para quem não tem dinheiro é investir dinheiro em tráfego pago. Porque se você investe em SEO, ele é a longo prazo. Se você investe em conteúdo, ele é a longo prazo. E principalmente, SEO e conteúdo, você precisa trabalhar de forma consistente. Então não é um trabalho que termina, ele é um trabalho que vai ser consistente e permanente. Então tudo isso você precisa entender, que a sua comunicação, que é o segundo pilar, você vai precisar entender como está a sua situação financeira para escolher a melhor estratégia. Então é por isso que você precisa entrar em um caminho que faça sentido para você, que você precisa entrar em um objetivo ali de estratégias de marketing que respeite o seu orçamento. E aí vem a próxima etapa, que é a parte de vendas. Então, ou seja, a gente tem a parte de estrutura, a gente tem a parte de comunicação, que é o funil de vendas, e a gente tem a parte de vendas. Por quê? Porque quando a gente lida com o prestador de serviço, o lead ele cai para o cliente e tem algum vendedor que precisa oferecer aquele serviço para o cliente. Então, o que acontece? Se o vendedor não está bem treinado, ele vai perder as vendas, mesmo que o cliente tenha interesse em fechar. Então, o vendedor é parte integrante da estratégia de marketing. Se o seu vendedor ele não está bem posicionado, não está bem qualificado, ele não entende o seu produto, ele não tem noção nenhuma de como fazer, você vai perder vendas. Ele não entende técnica de vendas, ele não atualiza o CRM, ele não sabe como abordar o cliente, ele demora para atender o cliente. Todos esses fatores fazem com que o seu cliente, o seu potencial cliente, perca o interesse na sua empresa. E isso não é responsabilidade do marketing, essa é responsabilidade comercial. Então, mesmo que a agência gere 300 leads e o seu vendedor ele não tenha condição de converter esses leads, você não vai conseguir fechar. E olha só qual é o problema, você tem dois custos que não está te trazendo retorno, não está te trazendo ROI. Então, dentro dessa estrutura de 3 pilares, você que vende serviço vai conseguir ter retorno. Então, como que você tem que fazer isso? Montando uma estrutura adequada, se comunicando corretamente de acordo com o seu objetivo. Tá, mas o fulano falou que eu tenho que gerar conteúdo para poder fazer com que o cliente goste de mim. Tem condição de fazer isso agora? Você tem tempo para esperar? Não, Rodrigo, eu não tenho. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer lead, mesmo que ele seja um pouco mais frio, a gente vai lapidando a nossa comunicação para tentar convencer ele, trazer ele um pouco mais quente, mas põe na mão do seu comercial para vender. É essa a estratégia. Então, o marketing digital, ele vem para facilitar a sua comunicação, porque as pessoas estão no online o tempo inteiro, mas você precisa saber como trabalhar dentro desse digital. Então é por isso que se você quer ter resultado, você precisa se adaptar à sua realidade e adaptar a comunicação dentro da rede social, tendo a estrutura certa, tendo um treinamento adequado para sua equipe, porque aí tudo vai se tornar mais tranquilo, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia que você possa compartilhar comigo aqui no comentário mesmo, deixa aqui. Ou se você precisa de ajuda também, eu vou deixar meu contato para você falar comigo, porque a ideia aqui é fazer com que você tenha retorno, tenha ROI. E o foco principal da sua empresa é esse, você tem que lucrar. Mas para lucrar no digital, precisa fazer as coisas da forma correta. Beleza? Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.